beleza? Bom, estamos de volta no VL Podcast, segundo episódio. Digo a vocês que estou gostando de fazer isso aqui. É algo que fez eu perceber o quanto a gente, como profissional, eu como educador físico, que exerço hoje a minha função com crianças e adolescentes, podemos levar uma mensagem, podemos levar um pouco daquilo que a juventude hoje consome, para que possa ter uma vida melhor, para que possa ter uma saúde física, mental, emocional melhor. E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, que a gente ensaiou de começar a trabalharmos juntos por algum tempo e aconteceu esse ano. Eu vou falar aqui um pouco do currículo dele, tá? Vocês vão conhecer um pouco pelo sobrenome. Também está aqui a sua mãe, tá? Representando aqui todo esse valor agregado do esporte na vida do filho. Ela que também é uma esportista, pratica esporte, pedala, então tem conhecimento do quão o esporte é importante na vida de um jovem. Bom, o nome dele é Nicolas Sobis, para ser mais preciso, eu vou tentar falar o nome, outro dia ele me ensinou. Nicolas Ordai Sobis é o nome dele. 14 anos, nascido em Porto Alegre, Brasil. Jogou no clube do Botafogo, fez alguns treinos e hoje atua no clube de regatas Flamengo. Suas conquistas: segundo lugar na Copa Sul-Americana, terceiro lugar no estadual. Ele é recente, tem 14 anos, está na sua segunda temporada? Isso. Segunda temporada no basquetebol, já no Flamengo. Ele hoje mora no Rio de Janeiro e há algum tempo ele pôde me contar, né, óbvio que é uma coisa bem explícita, que ele é filho de ex-atleta de futebol profissional, o Rafael Sobis. A hora que você estiver aqui ouvindo esse podcast, saiba que você representa não só a Michelle, mas você também representa muito essa energia de atleta. O seu filho, ele fala muito de você. Então, parabéns aos dois pelo filho, que treina com muito afinco. E hoje ele pensa e mira muito como referência toda a sua família para levar uma carreira, uma jornada dentro do alto rendimento como atleta de basquetebol com 14 anos. E é isso. Primeiro, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite e aqui poder dividir com toda a nossa audiência um pouco da história, um pouco do processo, o quanto isso influencia na sua vida, como um menino de 14 anos ainda, mas que vivencia o esporte já há tanto tempo. E você, Michelle, como mãe, podendo não só transferir esse valor para os seus filhos, mas também observar o quanto o esporte tem mudado o comportamento, a mentalidade, como que eles se percebem hoje na sociedade. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. De nada. Obrigada. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, eu vou começar já com uma pergunta bem direta e é o que classifica aqui mais ou menos não, com certeza aquilo que a gente quer trazer de mensagem. Qual é o maior valor do esporte para você hoje com 14 anos na sua vida, baseado no que você vive, em toda a sua trajetória como esportista e baseado também nas experiências que você viveu com seus pais? Eu acho que assim, o esporte sempre teve na minha vida, né? Desde que eu nasci, meu pai foi atleta, minha mãe pratica esporte também. E o esporte sempre me ajudou com tudo. Sempre gostei de ver, sempre gostei de viver também o esporte. Eu pratico também desde novinho. E o esporte me ajuda em tudo. Eu desestresso, estresso também. Mas, praticar faz bem pra saúde. Tenho amigo com a galera, a gente tem um meio ali, né? A galera do basquete, a gente conversa, a gente joga. A gente relaxa, também tem os treinos, a gente tem que ganhar, a gente treina, né, pra jogar. Mas, é muito bom, desde sempre eu tive esporte assim e só me ajuda sempre. Legal. E hoje, com 14 anos, obviamente, você, desde muito novo, deve ter praticado esporte. Quais foram os esportes que você já praticou até chegar ao basquetebol? Eu era do futebol novinho, assim, nem sei a idade que eu comecei, porque desde que eu me lembro eu já treinava, já jogava. Foi futebol e o basquete. O basquete eu entrei assim em 2020, no início da pandemia ali, eu comecei a gostar de ver, de assistir. Em 2019 eu fui em um jogo da NBA com meu pai, isso, me deixou amarradão, eu fiquei, caraca, que irado, uma vibe diferente assim do futebol. E desde então... Aí entrou a pandemia, comecei a gostar de ver. Aí
ali em 2021 já comecei a treinar. 2022 teve o time da minha escola que eu entrei, que eu tinha uns amigos ali da escola que também gostavam. E aí em 2022 eu fui campeão lá na Liga Escolar, que, pô, fiquei amarradão, achei muito maneiro. Aí em 2023 eu entrei no Flamengo. No finalzinho de 2022, já eu acho que era outubro mais ou menos, né, mãe? Acho que sim. Eu entrei ali no Botafogo, mas eu fiquei treinando ali por uns 2 meses. Aí voltou das férias, eu já fiz a peneira do Flamengo e tô até hoje. Eu tava lá nessa peneira. Percebi a tensão de toda a família ali, vendo você fazer os testes. Tinha bastante gente. Acho que naquela peneira devia ter, não como é hoje tem muito mais gente, mas tinha umas 200, 300 pessoas. Uhum. A gente avaliava em grupos de 8, se eu não me engano, alguma coisa assim. E vocês faziam alguns fundamentos, né? Um teste. E olha como é interessante, né? Você falar de peneira, é importante a gente ressaltar isso, porque é um momento da primeira competição, assim, né? Quando você entra numa modalidade. Eu não sei, até o momento do basquete, se você já tinha participado de uma outra peneira. Participou? Eu participei da escola ali, mas era 20 peneira crianças também? E entrava 12. Era peneira. Mas era peneira também? Era. Porque esse teste já é uma forma de você avaliar, né, no meio de um grupo, um diferencial em você, né? Uhum. Isso dá confiança, isso faz você perceber uma certa predisposição para fazer aquilo ali, que não só é uma diversão no primeiro momento, mas que você acaba usufruindo para poder se desenvolver. E quando você chega num clube como o Flamengo, como o Botafogo, que tem uma expressão maior, esse confronto é muito maior. Ou seja, a experiência da escola, de repente, até te ajudou a entender por que é uma peneira. O que você vai mexer comigo? Óbvio que numa proporção diferente, mas mexeu com você também. Qual foi a diferença, então, entre a peneira do colégio e a do Flamengo? Cara, assim, a peneira do colégio eu tava me divertindo ali com os meus amigos, e do Flamengo, do Botafogo, eu já tava querendo, tipo, pô, eu quero entrar, quero jogar no time. Mas, assim, esse ano, assim, 2022 inteiro que eu fiquei treinando na escola, o meu técnico foi o Zé Roberto, uma galera conhece, assim, e ele, pô, ele me ajudou muito, assim. Assim, quando eu já fui fazer a peneira do Botafogo, eu me destaquei. Aí eu percebi que o Zero me ajudou bastante. E na do Flamengo, acho que eu me destaquei mais pela vontade, assim. A galera, ele tava falando... O meu pai sempre falou assim, que chega lá no final quem tem mais vontade, quem não desiste. E aí eu falei assim, pô, vou fazer isso na peneira. Aí eu marcando ali, correndo a quadra toda. Tipo, a bola já tava saindo ali, eu pulava, me jogava pra tentar salvar. Pra ver se eu tentava despertar ali, mostrar pros técnicos ali que eu tava com mais vontade, que eu queria mais que a galera ali. Que maneira. Você falou 2 coisas muito legais aí. Vontade e quem não desiste. São 2 coisas muito importantes que já entram como lição. Porque na minha cabeça, quando você fala isso espontaneamente, eu acho que isso tem um valor agregado para a tua formação, porque hoje você tem 14 anos e o teu confronto, o teu desafio é jogar basquete, é tirar uma boa nota na escola, né? Mas a percepção de um comportamento como vontade e não desistir, ela está extremamente presente hoje numa galera da tua idade, mais velha do que você. E se você hoje tem essa percepção, inevitavelmente você vive a maldição do saber. Hoje você sabe, não dá para de saber mais. Se você hoje for se deparar com qualquer desafio, essa mensagem já existe. Seja ela pelo seu pai, que hoje está inserido em você, porque seu pai não estava aqui agora para falar isso para você. Veio na sua mente uma lembrança de um ensinamento dele e você acabou de me dizer. E isso é que é maneiro, cara. E isso é que é legal. É sobre isso que há mais ou menos uns 8, 9 anos que eu venho vivenciando com todos vocês que eu trabalho, e acredito que podemos sim, não só como profissionais, mas trazer essa mensagem, porque são muitos jovens hoje que não têm a percepção que você tem e não conseguem compreender o valor agregado que é estar inserido dentro de uma modalidade esportiva, seja lá num clube federado, seja lá na escola, seja lá numa escolinha. Esse valor agregado, esse ensinamento, ele é pelo resto da sua vida. Seja você um atleta profissional, seja você um médico, seja você um empresário, isso vai percorrer por toda a sua existência. Não é, Michele? Com certeza. Acredito que você, como mãe, como praticante de esporte, como praticante de esporte, vivenciou isso na sua vida e hoje conseguir ver ele falando assim, se expressando dessa forma,
deve ser uma coisa muito bacana, gratificante. a ponto de você se dedicar ao que você se dedica para que ele possa estar dentro do esporte. Sim. Conta um pouco para mim como que você mensura ou quais são as 3 coisas mais relevantes que você identifica que o esporte transforma na vida dele. O esporte, como ele falou, sempre teve muito enraizado, né, no nosso núcleo familiar. O pai deles é um atleta profissional. Eles, desde pequenininho, assim, de meses, sempre coloquei eles para praticar atividade física. Iniciaram na natação, no futebol, assim, pequenininho, 2, 3 aninhos já começaram. Iam para competições. O Nicolas foi, acho que foi para Disney Cup, né? Foi para Disney, pelo Barcelona. Foi para o Barcelona também. Então, eles sempre adoraram muito a atividade física, sempre curtiram muito. E trouxe todos os benefícios, né? Do foco, da disciplina, da resiliência, de saber perder, da garra. Caramba! E aí, assim, a gente identifica isso na nossa jornada, né? Às vezes demora, né? Sempre demora a perceber isso. Às vezes passa uns perrengues até entender que, assim, para você conseguir uma coisa tem que persistir, tem que ter garra, tem que ter vontade. E a gente conversa muito sobre isso, eu e o Nicolas. Falou, Nicolas, às vezes vocês entram num nervosismo porque a bola não está caindo. E eu tenho a convicção que nada libera mais o estresse emocional de um atleta do que ele defender. Porque defesa é só correr, defesa é só vontade. Sim. E ele tem se destacado nos últimos meses lá no time do Sub-14 com o Igor Melete. Um abração, Igão. E tem conseguido se desempenhar muito bem na defesa. Isso tem trazido uma confiança para o Igor nele, para manter ele mais em quadra. Tem uma minutagem de 30 e de média. Isso é muito legal, né? Mas assim, eu queria pelo menos uma mudança que você falou assim, caraca, o Nicolas era assim, agora tá assim. Eu consigo perceber isso num espaço aí de, sei lá, 6 meses, ou isso aconteceu nas últimas semanas, ou se não em algum momento que você percebeu uma mudança no comportamento dele, seja no dia a dia, seja na maneira de se comunicar, na maneira de se perceber. O Nicolas, ele sempre foi muito focado, ele sempre foi muito determinado desde pequenininho, mas eu acho que de um tempo pra cá, assim, eu vi como ele... a dedicação dele mesmo, assim, sabe? Abrir mão, às vezes, porque já tá numa idade adolescente, às vezes tem balada, tem resenha, ele abre mão quando ele tem treino, alimentação. Eu, assim, adoro esporte, mas eu adoro comer uma besteira, adoro um McDonald's. Ele não, ele é super focado, a dieta dele arrisca, assim, eu peço pizza, Nicolas vai comer pizza? Não, ele vai comer arroz e feijão, carne ele não come. Então, Caramba. ele tem, assim, eu vejo ele evoluir constantemente, sabe? Você acha que existe uma lucidez, então, na cabeça dele já, que nesse momento ele precisa de cuidar das outras áreas, como se alimentar bem, dormir bem, para se desempenhar melhor no esporte? Sim, hoje ele tem total consciência, assim, que é um conjunto interdisciplinar ali, sabe? Nós fomos agora no nutrólogo, que também é super do esporte, o Dr. João Olinto, e aí falou para ele dos benefícios. Ele fala muito também, assim, do doping, como é ilegal, como é injusto, né? Injusto. Às vezes, adolescentes mais, né? Tem uso de substâncias proibidas. E aí, entrou com ele com a suplementação. Ele toma direitinho a creatina dele, a glutamina, a alimentação dele. E como é que tá essa mudança no treinos. shape aí, no shape? Como é que tá a mudança no shape? Vai tomando. Tá diferente. Pô. Cara, hoje ele te falou? Não. Agachou hoje com quanto? Ele fala que, direto, que tá aumentando, que tá aumentando. Constante o aumento de carga. Hoje foi com quanto? Hoje foi com 24 de cada lado. Pô. Porque assim, ó, sempre que a gente começa um trabalho, como a gente conversou lá, a gente prioriza, obviamente, o padrão do movimento para que o atleta possa ter uma percepção de um movimento que vai gerar saúde nele, independente se está sendo um movimento com muito estresse ou com pouco estresse. Então, a gente prioriza isso, principalmente nessa idade. É extremamente importante. Quando ele começou a agachar, a gente colocava acho que 10 quilos, que nem isso. Daí ele foi evoluindo. E qual é a minha percepção como o treinador dele? Qualquer carga que eu venha a evoluir não pode despadronizar um movimento. Principalmente sendo um agachamento, que é um movimento muito comum. E ele foi. E eu pedindo, botando carga e ele fazendo. Então hoje sim, a gente foi galgando.
E ele tá agachando muito bem. E o agachamento é um movimento muito completo, Sim. né? Não parece, mas ativa o corpo como um todo, porque é um agachamento livre. E ele tem uma consciência, uma concentração. Ele percebe, Nicolas, protege o seu core, ativa o abdômen para proteger a sua lombar. Desce concentrado, controlado. Eu vou lhe dando uma bolinha. E é engraçado, porque... Não é que é engraçado. É mágico. Porque, cara, é só um agachamento. Mas eu visualizo durante o exercício... Envolve. Ele assim, ó, tipo numa corrida de 5 quilômetros, e ele tá no final, querendo bater um pace que ele determinou em cada repetição, que ele vai um pouco mais. Essa maturidade de resistir um estresse físico com 14 anos pra vida é incrível, cara. É incrível. Eu sei que há pouco tempo vocês fizeram uma corrida, né? Sim. Caraca, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu achei incrível. Ele falou, Vini, vou fazer uma corrida e tal com a minha mãe. Eu falei, cara, agora, pode ir. Isso é incrível. Como é que foi essa corrida? Então, uma coisa que eu queria falar antes, na verdade, só voltando um pouco ao assunto, que quando ele começou a malhar, foi a primeira experiência dele com musculação. Até então, ele nunca tinha entrado, né, numa sala de musculação. Ele fazia atividade física, fazia futebol, mas nunca tinha entrado na musculação. Agora, com você, foi a primeira experiência. E como ele já tem essa consciência corporal, sabe? Porque às vezes chegam uns domingos e a gente junta a família toda e vai malhar. E aí a gente brinca de, sei lá, de fazer um movimento, ele corrige, tu vê que ele tem o core todo duro, sabe? Todo bem... Ele fez uma pergunta hoje assim, Vini, como é que você perguntou? Como é que eu relaxo os ombros e chego ele pra trás? Aí ele selar pergunta, as costas e relaxar o ombro. Sei lá, é uma pergunta muito técnica. Aí assim, eu não vou ficar ali pra... retrai a escápula, contrai o romboide. Pô, cara, tem 14 anos, tá pra treinar. Sim. Eu tenho que ensinar o gesto com uma linguagem fácil de compreensão. Mas quando pergunta, aula. 15 segundos. Quando você ativa esse músculo aqui, toquei no músculo, porque essa idade é muito preciso ser sinestésico, sabe? A melhor forma de você desenvolver o aprendizado na juventude é você utilizar o máximo possível dos sentidos dele. Auditivo, visão, a fala e o tato. Tá? Ele aprende muito mais rápido e é muito mais seguro. Então, toquei, tá vendo aqui? Ele, o ombro relaxa, o trapézio relaxa, retrai as escápulas, peito à frente, tá? O abdômen. E isso é engraçado, porque a pergunta que ele fez, e eu expliquei muito rápido, assim, sendo muito objetivo e prático, não tenho dúvida que ele aprendeu. Sim. E você falando disso agora, a gente estava um domingo, a gente estava lá um domingo e ele foi e falou, com certeza, é alguma coisa que eu falei para ele, e ele pegou, ele gravou. E aí, assim, eu fico muito feliz porque é que eu sempre falo, nós somos professores, professor deixa legado. E isso é um legado. Seja com a família ou daqui a 10 anos no clube que ele estiver jogando lá como profissional, o cara fala assim, cara, você tá agachando aí, mas tá bom. Não tá bom não, tem que selar aqui porque eu aprendi isso lá atrás e isso me protege. Isso é bacana, cara. Isso é bacana. O interesse, o foco que você falou, tá nisso. Tá na percepção dos detalhes, daquilo que pode fazer ele evoluir mais. Mas fala da corrida. Então, a corrida foi, assim, super inesperada. Eu adorava, eu sempre corri, né? Eu fazia provas longas, fazia endurance, fazia maratona, meia maratona. Aí fazia um tempo já, acho que um bom tempo que eu não me inscrevi em prova de corrida, acho que uns 10 anos, eu acho. E aí surgiu essa maratona... E eu falei, Nicolas, vamos correr a Maratona do Rio. Eu falei, vamos fazer 10K. E nós íamos fazer 5. Aí 5 era na quinta-feira. Eu falei, não, deixa eu ver. Eu queria que ele pegasse o clima da galera, da chegada, da maratona, que é incrível. Aí eu falei, Nicolas, vamos fazer 10. Mas assim, ele foi assim, sem treinar nada. Eu falei, será que vai conseguir? Ele deu show. Ele corria na frente, assim, nós largamos juntos. E aí ele ia na frente, assim, ele falava, mãe, vamos. Aí eu corria, me esperava. E assim, acabou a prova super bem. Teria feito um tempasso, teria feito pra, sei lá, abaixo de 50 minutos, eu acho. Legal. Como é que foi pra você a experiência correr com a sua mãe? Pô, eu não gosto muito assim, não. Aí eu vi assim que a minha mãe tava, amarradona. Aí eu falei, vamos então. Só que eu não tava com muita vontade. Aí foi eu, minha mãe, um amigo meu topou, o Ricardão, meu parceiro, e uma amiga da minha mãe, que é também amigaça dela. Aí foi nós 4. Aí, assim, na largada a gente combinou de... Tipo, a gente ia cada um seguindo o seu ritmo, né? Tranquilo, pra ser tranquilo. E aí eu e o Ricardão, a gente foi lá, ficamos lá na frente, minha mãe atrás. Aí depois a gente se encontrou, né? Eu falei, quando chegar nos 9 a gente se encontra e vamos cruzar junto pra ter foto. Porque a gente tem uma foto pequenininha, assim, a minha mãe, em alguma prova, não sei qual era,
que eu entrei assim só pra cruzar com ela, pequenininho, eu e meu irmão. Na corrida, meu irmão não foi, porque ele não quis. E aí eu e o Ricardo, a gente foi, e aí chegamos lá nos 9, a gente tava com um tempo bom, esperamos a minha mãe depois, passamos todo mundo junto, pô, aí foi muito maneiro. Gostei muito, assim, um clima diferente. E ó, isso que eu, pô, não queria nem um pouco, tava sem vontade nenhuma. A corrida, ela é mágica, cara. Eu trabalhei um tempo com corrida e é uma coisa assim, é uma atmosfera contagiante, assim, enfim. Bom, como é que é a rotina hoje do nosso campeão? Como é que é o seu dia a dia, assim? Obviamente, né? Se mudar, por exemplo, segunda, quarta e sexta é uma rotina, terça e quinta outra rotina, mas dá um apanhado pra gente como é que é uma rotina de um atleta, estudante de 14 anos que mora no Rio de Janeiro. Eu, assim, aula, né? Todo dia de 7h20 a 12h30. Aí eu geralmente faço aula, tranquilo, acordo 6h30, tomo café, tudo tranquilo, vou pra aula. Volto da escola 12h30, chego em casa 12h45, que é pertinho de casa. Aí eu chego, já almoço já. Aí isso dá 1h20, 1h20 eu já terminei de almoçar. Aí eu fico deitado, fico vendo um vídeo tranquilo. Aí quando dá 2h10 eu levanto, me arrumo pra gente treinar, né, 2h30. Aí 2h30 a gente malha. Aí 2h30... a gente treina. Atleta do VL treina no malha. Aí a gente de 2h30 até 3h30, 3h45, né? Se a gente estiver conversando um pouco mais. E aí eu volto, descanso. Quando eu volto eu como um pouquinho também. Aí eu descanso e vou pro treino. Tipo, geralmente o treino varia de 6h30 até 8. São os horários que pode começar, assim, o treino. E aí eu chego sempre 1 hora antes no clube, 40 minutos antes, pra ficar lá tranquilo, falo com a galera, a gente faz o preventivo. E aí eu treino, volto, tento almoçar, não, tento jantar, que tem vezes que eu fico sem fome. E aí eu durmo e recomeço tudo. Legal. Eu vou dizer um pouco aqui como é que funciona a sua rotina no nosso treino e depois eu queria que você falasse sobre a rotina lá no treino no Flamengo, tá? Porque tem muita gente que vai estar aqui nos assistindo que não faz a mínima ideia do que é ser um atleta do Flamengo ou de qualquer outro clube. O cara tem um desejo de ser um atleta federado ainda. Bom, no nosso treino, a gente, normalmente quando eu chego lá, você já fez o preventivo, ou está fazendo o preventivo. O nosso plano de treino, ele é um treino de membros inferiores e membros superiores. E a gente, normalmente, a gente começa a treinar, a gente treina inferior terça-feira e superior na quarta-feira, ou porque é próximo a um jogo seu, isso é estrategicamente, para não concorrer com a quadra, a gente faz isso com esse objetivo. E assim a gente leva a nossa sequência. O seu treino, ele normalmente tem uma variedade de movimentos de membros inferiores, no dia de inferior, obviamente, com movimentos do ombro e movimentos do core. A série é dividida dessa forma. Então, a gente consegue assim conectar, dividir, né, bem, membros inferiores com ombro e core de forma antirrotacional, que é um exercício de core antirrotacional. O exercício de core antirrotacional é quando você faz movimentos multidirecionais estimulando o tronco de forma que ele não se mexa, ele só resiste àquela carga. Porque o basquetebol exige isso o tempo inteiro. Que o centro do corpo, que é a base do atleta, crie um alicerce, uma base mesmo, para que ele possa movimentar a periferia de maneira que a maneira como a modalidade exige. Com velocidade, com potência, seja se deslocando ou parado. Então, esses são os exercícios de core antirrotacional. E no dia de superior, a gente faz o trabalho de peitoral, dorsal, bíceps e tríceps e o core rotacional, que são os movimentos que você pivota o tronco. A região, normalmente, tóraco-lombar, ela se movimenta fazendo força, acelerando ou desacelerando os movimentos. Eu gosto de dar essa deixa porque tem muita gente que acha que o treino de força de um atleta de basquete é igual ao treino de força de todo mundo, e não é. Até porque a característica do nosso trabalho, ela vem a exigir de você, perifericamente, direcionada para o esporte e na sua região, na sua musculatura central, que é o coração, também associada ao esporte. Porque quem nunca treinou comigo ou nunca fez um treino de basquete, dificilmente você tem recuperação. Porque a ideia é gerar o mesmo cenário que um atleta vive na quadra, quando ele está ali em prática. Agora conta pra gente, lá no clube, você chega normalmente, como é que é a sessão de treino?
Como é que inicia? Você falou que faz o preventivo, mas como é que é o primeiro exercício lá no Flamengo, no Sub-14, o segundo, o terceiro? Como é que finaliza o treino? Como é que é? É assim, o treino geralmente começa às 19h15, né? Faltando 15 minutos eu faço meu preventivo, tranquilo. Aí depois a gente desce pra quadra. Aí depende do dia. Tem dia que a gente, tipo, se estiver longe da data de um jogo, a gente faz... Na verdade, depende. Eu não sei como é que funciona, como o Igor monta. Mas tem vezes que a gente começa ali com... A gente sempre começa com, tipo, educativos de jogadas que a gente usa. Exercício que termina em bandeja, movimenta, recebe a bola e... Você lembra o nome de uma jogada pra falar? Jogada, a gente tá fazendo só o sistema. Sistema é uma forma, é uma maneira de jogar. É. Tá. E tem uma uma jogada outra... que não tem final, que o Igor deixa a gente explorar a nossa criatividade. Que uma hora termina na gente. Aula. Maneiro. E aí jogada em si, tipo fundo bola, tem? Tem fundo lateral. Fundo lateral e defesa. Tem algum tipo de defesa? Quais são os tipos de defesa que tem? A gente tem a marca individual, a gente tem com dobra pressão e Legal. Olha só, aí você vai falar assim, Vini, por que você está perguntando isso? Tem muita gente nos assistindo que não faz ideia. O menino tem 10 anos, quero ser jogador de basquete. Pô, chega lá, vou pegar uma bola, driblar, dar o passe, bandeja, LeBron, foi. Não. Você tem 14 anos, você tem que gravar 5, 6, 7, 8 jogadas e na hora lembrar. Até porque a sua posição é uma posição que pode ser que você precise de levar a bola. Uhum. A posição, normalmente a posição 1 que leva a bola, mas a posição 2 às vezes leva a bola. E a defesa a mesma coisa. Quando você corre, como é que você marca? O que é dobra? O que é quadra inteira? Então, sabe, esse processo de aprendizado do atleta, ele é super interessante ser colocado para que eles que desejam um dia chegar onde você está, saibam como é chegar aí. Muitos atletas, às vezes, não sabem. Por isso que eu estou te perguntando. Uhum. Assim, no treino ele tem que ficar ligado, né? Pô, saber fazer todas as posições, se ligar na jogada. Quando chamarem a jogada, se ligar onde eu fico. Defesa também, ficar ligadaço. E também, acho que é isso, assim, tem que ficar ligado para não perder a jogada. Para defender também, é isso aí. E durante uma partida, como é que funciona? A partida mais ainda, né? Que, no treino ali é hora de errar. No jogo a gente tem que tentar minimizar ao máximo, né? Pra conseguir ganhar. E aí a gente fica ligadão ali. O que o armador chama ou o que o Igor fala ali na jogada, a gente tem que se ligar já pra fazer. Entendi. E quando você joga com um time que você sabe que o nível competitivo vai ser alto, um time do mesmo nível, como é que você se sente antes da partida? Eu não fico muito nervoso, eu fico ansioso, eu fico com vontade de chegar logo, assim. E eu tento me preparar um pouco mais, eu mentalizo mais a partida, tipo, contra quem eu vou jogar. Eu sei que o Igor pode precisar mais de mim, principalmente na defesa, né? Aí eu tento mentalizar isso já, saber que eu vou correr, vou ter que estar com mais vontade que a galera ali, pegar rebote, dar o passe, correr, contra-ataque. E aí eu tento mentalizar mais isso assim, tipo, já pensar... hoje eu vou correr mais, a gente tem que ganhar, jogo importante. E é isso, eu tento mentalizar mais assim, já o que eu vou fazer, sabendo que eu vou ter que correr mais, marcar mais. Legal. Você se sente muito pressionado hoje para jogar? Não. É de boa? Uhum. Legal. Como é que é a sua comunicação com os atletas? Você acha que isso é importante? Ela existe? Que nota você daria? Acho que é boa. Galera, o nosso grupo é um grupo muito unido, a galera é todo mundo muito amigo. A gente no vestiário ali fica conversando. Todo dia antes do treino a gente fica conversando. No treino todo mundo se ajuda. Esqueceu a jogada, a gente se ajuda, fala ali. E é boa, assim. Legal, legal. Eu conheço bem o Igor, né? O Igor é um cara que, obviamente, como qualquer treinador, ele é muito visceral quando as coisas não acontecem como ele imaginava ou como ele queria, tanto com os atletas quanto com a arbitragem. Mas é uma coisa que é muito interessante, até, assim, acredito que a Michelle deve entender isso, porque quando a gente consegue fazer uma leitura da intenção da pessoa, sendo pessoa, treinador, tudo fica mais fácil de você relevar, às vezes um puxão de orelha mais forte, e isso faz parte do processo. Com certeza.
Às vezes não é o que você fala, é a maneira como você fala. A contundência, a firmeza gera no atleta segurança. Sabe aquela segurança Sim. de a pessoa olhar no seu olho e falar, vai que você consegue, eu confio em você. A gente teve um episódio desse lá, né, com um amigo seu, que ficou com medo, pediu pra sair e tal, e o Igor, vai que eu confio em você, e o cara ainda assim não conseguiu. E são essas coisas que o esporte entrega. Que, gente, raro hoje você vir em outra oportunidade. A concorrência é muito desleal para essa molecada. A chance de o outro ambiente que tenta eles a estar, que é bom, que é prazeroso, porque o basquete é prazeroso. Sim. Eles estão ali porque eles gostam. E o tempo que eles estão ali, eles não estão lá na concorrência, Sim. que é a atração por outros desejos Sim. imediatos que todo mundo faz. Ah, porque faz, vou fazer também. Aí você vê um comportamento diferente. A galera que vem aqui pode pensar assim, Vini, então você vai trazer que eu sou atleta que tem comportamento padrão e tal. Pode ser que sim, porque são pessoas que trabalham comigo, ou que já viveram um processo, ou que estão vivendo, ou que tem alguma dor, que está ainda através do esporte evoluindo com essa dor. Mas são esses valores que são bem interessantes, sabe? Esses momentos de educação, de vivenciar uma certa doutrina, porque o esporte tem algumas regras. Ou você obedece às regras ou está fora dela, Sim. né? E a regra existe para isso. Para isso, para determinar limite para você. E isso para nós também, serve para nós. Por isso que a lei também é assim, né? Sim. E acho que a gente entender isso e perceber o valor nisso é muito importante. Como é que você identifica a relação do Nicolas quando você vê ele jogando ou treinando e fora do treino e do jogo? Seja em casa ou com os amigos numa festa, brincando? Assim, ele é muito focado ali no Flamengo, né? Ele leva muito a sério, ele brinca, mas é muito não é metódico, muito assim, Caxias, sabe? No horário, ele é direitinho o horário de treino, ele chega no treino sempre 1 hora antes. Dia de jogo, às vezes não tem trânsito nenhum, a gente mora muito perto, é 8 minutos. Nossa, ele pede pra sair de casa 20 minutos antes. Ele muito, assim, determinado, sabe, no Flamengo. E é muito isso que você falou, sabe? Eu acho que esses atletas de alto rendimento tem que tomar esporro mesmo. Eu acho que o técnico tem que ser duro mesmo. E eu apoio todos eles, assim, o Igor, o Mauro que ele teve, assim, eu acho que tem que dar puxão de orelha mesmo. E é isso. Quem quer ser atleta tem que passar por isso, tem que saber respeitar, tem que ter uma hierarquia. Sempre falei muito pra eles, assim, sabe? Professor, qualquer adulto, né? Tem que ter o respeito, tem que ter hierarquia, e técnico e treinador, principalmente. E o Nicolas sempre respeitou, assim, nunca tive problema nenhum de comportamento na escola, em clube. Isso é legal, Michele, porque também tem o outro lado da moeda, né? O profissional precisa de ter discernimento da responsabilidade que ele tem. Sim. E entender que existe uma diferença muito grande entre você ser duro, entre você exigir o respeito e você desrespeitar um atleta. Eu já vivi várias experiências em relação a isso, melhorei muito. Eu era Caxias demais, sabe? Lá na academia do Flamengo, tem uma lousa. E aí eu atendia 70 meninos. 70. Na musculação, atendia 3 categorias, dava uns 30 e pouco. E os outros era tudo na quadra que fazia o trabalho funcional com os treinadores. E depois de um tempo eu falei, cara, não tem como coordenar 70. O que eu vou fazer? Vou estipular regras. Só que minhas. Exemplo, atraso, palavrão, desrespeito, comportamento. Foi ruim? Botava assim, ó. Deixa eu lembrar aqui a série. Ele achava que ia ser mole. 15 flexões, 30 abdominais e 3 suicídios. Cada penalidade. Aí o cara olhava aquilo ali, tá. Aí tinha uns que queriam provocar. Não davam bola, né? Não davam bola, achava que não ia rolar, porque acabava o treino, ele ia pra quadra. Passava 5 minutinhos e tava lá. E aí, vambora? Quanto? Aí o cara começava. Nossa, sabe aquele desconforto? Agora vai, de novo. Aí alguns ficavam com muita raiva. Só que eu nunca falei um palavrão, nunca desrespeitei. Principalmente a integridade, sabe? Com uma pessoa. Sim. Tem
que ter respeito, cara. Você pode ser duro, mas palavrão de respeitar, menosprezar, diminuir. O fim do esporte não é esse. Como é que você vai querer treinar uma criança ou um adolescente diminuindo, falando que ele não é nada, que ele é um porcaria? Não existe isso, cara. Ou você entende a compreensão, ou você compreende o valor do que você fala e o que aquilo pode impactar na vida de um jovem, você tem que repensar um pouco onde você está. E eu não falava isso, mas assim, eu era muito assim, Caxias. Aí depois eu comecei a mudar, porque o passo que eu dei, foi um treinador que eu trabalhei que me ajudou muito com isso. E ele me ensinou, poxa, Vini, vamos tentar investigar mais essa molecada. Não dá para investigar os 70, mas vamos investigar mais, pergunta de onde veio, pergunta quem criou, como foi criado. A gente vai saber um monte de coisa. Pergunta como ele se sente. Vamos tocar um pouco mais, abraçar, mostrar que a gente está ali junto. Que a gente é duro, firme, mas que tá tudo bem. Sim. E aí eu comecei literalmente a identificar o poder que a gente tinha sobre eles, a percepção, né, do exemplo que eles tinham em ver a gente tratando eles para que eles pudessem tratar os demais colegas também. Aí eu comecei a identificar isso. Então, assim, existe um outro lado da moeda que é o treinador que perde um pouco a mão, que perde um pouco o ponto de até onde ele pode ir. Mas, sim, é muito necessário. Porque eu canso de ouvir isso. Que eu oriento uma coisa, aí o pai fala assim, eu já falei. Sabe? Mas como é alguém de fora... E o peso do treinador, para eles, com certeza, é outro peso, né? Então, assim, as palavras de um treinador, acho que impacta muito as crianças também, né? Por isso... Fica, né? Sim. E fica. Às vezes é um detalhezinho que fica. É um ídolo para eles, né? É uma figura, assim, muito... Porque o pai tá em casa ali, né? Agora um treinador é uma figura muito importante, que impacta cara. muito, com certeza. É o que eu falei ontem lá. Ontem eu estava no congresso lá, palestrando para profissionais de educação física, estudantes e nutricionistas. Falei, gente, a gente tem que mensurar o que a gente está fazendo, a mensagem que a gente está levando e compreender que esses títulos são títulos. Coach, treinador, personal trainer... sabe, técnico, isso é título. Você se formou como professor e fez um juramento que ia preservar a integridade física e moral dos seus clientes, com quem você venha trabalhar. Esse é o nosso juramento. A integridade física, moral, é você respeitar o espaço do outro e saber até onde você pode ir. A gente se depara com muita situação também complicada de atletas que sofreram uma dor no passado, tem alguma crença também que tem uma ferida dentro dele, que aí você tem que ter mais cuidado ainda, saber de onde ele veio, quais foram os processos que ele vivenciou para poder ter aquele comportamento. Então, acho que tudo isso é importante porque a gente pontuar o que realmente acontece, é legal você ver as duas partes, né? O treinador ser responsável, eu estou falando do lado do treinador, tá? Mas ele tem que ter esse cuidado, porque fica. Às vezes o cara abandona o esporte porque também, sabe, o treinador passou da mão. Bom, a gente até agora falou bastante sobre o Flamengo, o futebol. Agora sim, conta pra mim sobre seus pais. Como é que você enxerga aí com 14 anos? Quais foram as coisas que você viu eles fazendo que falou assim, cara, isso é maneiro, eu quero um dia fazer isso, eu queria ser igual a minha mãe nisso aqui, eu queria ser igual ao meu pai nisso aqui. Conta pra mim. Cara, assim, os pais são os maiores exemplos, né, que acho que todo mundo tem. E eu sempre vivi esse negócio do esporte, com meu pai e com a minha mãe, desde pequenininho. O meu pai, eu gostava muito de ver os treinos, os jogos, que, pô, essa vida de atleta, assim, sempre me deixava, assim, tipo, pô, muito maneiro, assim, eu ficava amarradão de ir no treino, assistir. E, assim, eu gostava, assim, da minha mãe também, sempre treinava, acordava cedo pra treinar, até hoje, vai pedalar. E eu acho que isso que eu tento pegar mais, assim, tipo, essa vontade de treinar. O do meu pai também eu gostava muito de ver os fãs dele, assim. Eu via a galera, assim, tipo, saindo do estádio, todo mundo chamando ele, pedindo foto. Mas também já vi, 1 milhão de pessoas xingando também, que é o outro lado que tem, né? Mas eu acho que, assim, principalmente, a fama eu nem acho que tanto, assim, eu acho maneiro assim, mas não é isso que me pega muito no esporte, de exemplo também do meu pai e da minha mãe. Acho que é a determinação, assim, que eu sempre vi neles,
de gostar de treinar, de ter vontade de treinar e também sempre cumprir, né? Tipo, amanhã eu vou treinar, essa semana eu vou treinar 4 vezes na semana, ir lá e fazer. E eu acho que isso que eu mais via neles e mais Você me tem uma espelhava. coisa do seu pai e uma da sua mãe, que assim, quando você pensa neles, você fala, cara, meu pai me remete a isso aqui. A minha mãe me remete a isso aqui. Acho que os dois é determinação. A minha mãe, assim, tipo, sempre treinou, sempre se comprometia a treinar e ia. E o meu pai também. Meu pai, ele me falava muito que ele nunca... A vontade dele. Acho que é a determinação da minha mãe e vontade do meu pai. O meu pai, ele falou que ele nunca foi o melhor, assim, na base, quando ele era moleque. Mas ele era o que mais gostava de treinar. Chegava 1 hora antes do treino, saía 1 hora depois. Queria, tipo, perguntava pro técnico, o que eu posso melhorar. E isso eu tento pegar muito dele. Eu pergunto pro Igor, às vezes, pô, Igor, não joguei tanto, joguei pouco tempo esse jogo, o que você acha que eu posso melhorar para poder ter mais minutagem, para ajudar mais o time? E eu tento também chegar antes lá no treino, eu vejo a galera mais velha treinando, tento ver o que eu posso aprender. E acho que é isso. Maneiro. Legal, muito legal. Tem mais alguém que te inspira, assim? Tem alguma coisa que você possa falar? Da sua família? Principalmente eles. Tem o meu irmão também, mas o meu irmão a gente tem a mesma idade, então a gente anda junto ali. Legal. Bom, o Nicolas, quando chegou lá no clube, né, que me falaram que ele era filho do Rafael, eu falei assim, cara, isso aí é a gente tem que tomar cuidado, né? Aí uma vez, assim, eu vi a galera perguntando, eu falei, aí uma vez eu perguntei pra ele, falei, vou perguntar. Falei, poxa, cara, você se importa que as pessoas estão falando do seu pai? Ele falou, não, ficou amarradão. Eu falei, então tá, porque senão eu ia conversar com os meninos, né, Sim. cara? Falou, gente, tá treinando aqui e tal, sei que é legal e tal, mas segura. Ele, não, Vini, ficou amarradão, gosto pra caramba e tal. Eu falei, pô, bacana, né, ter vivenciado essa experiência, porque como filho, acredito, você vê ali o seu pai, né, sendo ovacionado por muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso sim é um sinônimo de admiração, né? Uhum. Você perceber essa reverberação de uma coisa que ele faz, contagiar um monte de gente que admira. Isso deve ser muito maneiro, realmente. Mas acredito que muitas das vezes também você tinha a ausência dele e teve que saber lidar com isso, não só você como sua mãe, no seu desenvolvimento. E acho que toda essa experiência ela é muito legal, porque identificar, assim, sabe, as coisas que os pais representam pra gente. Óbvio, pai e mãe tem a missão de criar, tem a missão de cuidar, né? Até que vocês possam seguir a vida com os próprios passos, com os próprios pensamentos. Eu tenho 2 filhos, o Heitor e o Estevão, e assim, hoje, uma das coisas que é muito desafiador pra mim, porque não é fácil você fazer isso, mas é dar direito de fala pra eles. Então, eu não fui criado assim. Acho que na minha época, não sei se é a época de vocês, do Rafa também. Pai, eu quero descer para brincar. Tava chovendo. Não vai. Por quê? Não vai. Hoje, eu acho importante, é só um exemplo, tá? Eu explicar para ele. Por quê? Olha, filho, pô, tá chovendo, não tem ninguém lá fora, não vai ser tão divertido e tal. E tento explicar de alguma forma o porquê não, e se também não houver problema, até deixo ele viver algumas experiências, mas dá o direito de fala, de contestar. Eu estava ontem em Vitória, eu liguei para minha esposa, para Jaque, aí, mandei mensagem, ela me ligou sem querer, aí eu retornei para ela, vídeo, poxa, foi o maior problema, porque ele viu, ficou bravo, por que você não tá aqui? Eles estavam no parque brincando, né? Por que você não tá aqui e tal? Aí eu tava assim, no meio do evento, tive que sair, porque é a minha maior fragilidade, disparado, assim, a minha família. Aí eu chamei, falei, amor, chama ele. Falei, filho, se afasta do seu pai, da sua mãe e do seu irmão. Comecei a explicar pra ele, fazer, né, a cabecinha dele não ficar, porque o que mais me preocupa é ele ficar vivendo uma emoção sem saber o que tá acontecendo. Uhum. Então, o que eu mais tento, inclusive com eles, é tentar dar um significado ao que ele tá sentindo, sabe? Você tá com saudade do papai também tá, eu sei, é normal, isso acontece. Mas olha, faz isso, que pode ser que você se sinta melhor. Sim. Mas assim, eu acho legal quando ele pergunta. Que nem ciúmes com o irmão. Antes ele sentia e tinha uma atitude. Depois eu falei assim, não filho, fala, pode falar. Papai, estou com ciúmes, eu vou te dar atenção. Eu não vou falar que você é um bobo. Eu vou falar, não filho, você tem seu direito, é ato de ciúmes.
sabe? Então, essa percepção e dar o direito de fala, de se posicionar, de dizer o que acha, o que pensa, o que ele está sentindo é importante. E identificar isso na jornada dos pais, né? E acompanhar e dizer assim, olha, pai, poxa, aquilo que você fez ali eu não gostei, acredito que isso é legal, sabe? Sim. Porque no esporte tem que saber fazer isso. Sim. A atitude é importante. Você identifica, assim, um momento durante esse período seu jogando que você teve uma atitude que você viu um resultado que você falou, caramba, não esperava que fosse assim, ou algo desse tipo, seja com um treinador, com um atleta? Cara, com um esporte assim eu aprendi muito a perder. Pô, quando eu era moleque, com meu irmão assim, brincando de Beyblade, Nossa. eu perdia, eu ficava muito puto de quebrar a arena, eu me trancava no meu quarto, eu tentava quebrar a porta. E aí assim, a primeira vez que eu perdi foi ali na Sul-Americana. A gente fazia um campeonato muito bem, todo mundo, time bem, a gente ganhando bem de todo mundo. Aí o formato, assim, a gente jogava contra todo mundo, e aí, tipo, os melhores jogavam semifinal e final. Uhum. E aí a gente pegou o São José na final. Mas um jogo antes, a gente jogou contra eles, e a gente ganhou. E aí a gente, assim, de 6 pontos, foi um jogo difícil, assim, ficou trocando bastante de liderança, mas a gente ganhou, aí chegou na final, a gente perdeu, assim. Aí eu fiquei assim, cara, eu não senti raiva, só comecei a chorar, assim. E aí depois eu liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe, que eles não estavam lá. E aí eu me liguei assim, cara, se fosse há um tempo atrás, eu tava quebrando tudo. E com o esporte, assim, eu aprendi, pô, não vai adiantar de nada, irmão. Perdeu, agora levantar a cabeça, melhorar pro próximo. A gente ainda tinha o Carioca pra terminar, então a gente perdeu ali, ficou de aprendizado e seguiu. Quando eu era menor, não, perdia no Beyblade, pô. Ô, Nicolas, você tá falando que aprendeu a perder. Eu tô aqui anotando, tá? Porque eu anoto. Uhum. Eu vi. Porque, eu vou te falar, existe uma diferença muito grande, que as pessoas não entendem, entre que aprender a perder parece que você gosta de perder. Não, não é isso. Aprender a perder é você compreender que o adversário foi melhor do que você e que você deve treinar, melhorar para enfrentar novamente. Porque perder é diferente de você fracassar. Hoje a gente tava ali na academia escutando, né? Vamos o negócio lá. do Joel. Só uma pausa. Uhum. Porque assim, ó, eu comentei porque eu imaginei que ele fosse falar isso mesmo. Eu não sei se ele falou com vocês, né? A gente conversa muito sobre coisas que você nem imagina, assim, muito legais, de valor. Por exemplo, o meu canal de comunicação hoje foi ele que me direcionou, aquele... The News. O The News lá. Mostrou. Cara, todo dia eu assisto. Todo dia eu assisto. É muito bom. É onde eu pego a minha comunicação do dia, Rafa. Porque isso é legal. Às vezes o nosso treino passa da hora direto, porque a gente conversa muito. E hoje eu fui mostrar para ele um podcast também do Joel, meu mentor. É o meu professor hoje num curso que eu faço. E eu sempre assisto um áudio que ele tem diário. E ele fala sobre isso, a diferença entre perder e fracassar. Perder é você entender que o adversário foi superior a você. Sim. Fracassar é você terminar uma partida, não ter feito o seu melhor ou ter desistido da partida. Sim. Aí você fracassou, aí é ruim. Aí você tem que descobrir como lidar com esse sentimento a ponto de querer abandonar o que você estava fazendo ou não fazer o seu melhor. Sim. Cara, e aprender a perder é uma coisa muito importante. Muito importante, meu amigo. Você não vai acreditar, cara. Em 2014, eu tive um PlayStation. Essas coisas assim de, sabe, suprir uma falta da infância, de querer ter um videogame legal. Comprei o PlayStation 3 na época, novo, o Move que fazia e tal, me divertia. Só que, cara, chegou um ponto que eu comecei a ter contato com jogos mais legais, com FIFA, e comecei a jogar online. Cara, e aquilo, comecei a me envolver, eu não tinha filho ainda, e tal, não sei o que. Quando eu fui ver, cara, o videogame tava mexendo comigo. Irritado, com raiva. Assim, psicológico, falei, né? Cara, perdi, tá errado, esse cara tá roubando. Eu falei, assim. Acabou o videogame. Acabou. Falei, não, tá me despertando um sentimento que 20 e tantos anos, quase 30 anos eu tinha, acho que na época. Enfim, o aprender a perder, o videogame me ensinou também, cara, mesmo já com uma certa idade, porque é difícil, cara, é complicado. A derrota dói, mas ela também gera uma cicatriz que te faz ser mais forte.
Cara, eu não entendi. Eu perdia pro meu irmão assim. Eu comprava o melhor Beyblade assim. Pô, era R$300, era o mais irado. Meu irmão pegou uma ali na Re-Rap, um qualquer. Ele nem gostava, ele só comprou pra jogar comigo. E ele me ganhava todas, cara. Isso é sacana, né? Pô, não, mas ele nem gostava, ele comprou só pra brincar comigo. E eu perdendo tudo. E eu ficava indignado, cara. Nossa, eu me lembro que ele pequeno, ele virava mesa. Ele era muito explosivo, muito. É mesmo? Muito. O Nicolas? O Nicolas. Fazia o que tinha na mesa, ele não queria ver, ele botava a mão, luft, tudo pro chão. Cara, no jogo, jogando basquete hoje zero. Mas ele mudou, Zero. assim, muito o comportamento. Ele amadureceu muito. Caraca, olha aí, cara. Mais um valor, mais uma percepção. O esporte, competição. Eu tenho uma coisa que eu aprendi, que nada dá mais confiança para um ser humano do que competir, cara. Porque quando você compete, não desiste da competição, uma hora você vai ganhar, cara. E quando você ganha, a sensação de você falar assim, cara... Valeu a Eu pena. sou capaz. Não, é o sentimento de capacidade. Eu sou capaz. Eu não conseguia antes, agora eu consigo. Eu não matava a bola, agora eu mato. Sabe? Eu tinha um drible assim, limitado, agora eu não tenho. Porque você competiu inicialmente com você, depois com os seus adversários, depois com o time, o adversário do próprio clube ali, né? Então a competição além com tudo. Você com você mesmo, você com teu cara, com seu companheiro de time que joga na posição que você joga, com seu time contra o outro time. E tudo isso dá muita confiança. E lá em casa tem uma máxima. Competição, aparentemente ainda ela é lúdica. Sim. Eles competem lá, jogam Beyblade, não tem competição porque o mais novinho é muito pequenininho. Mas o Heitor esse ano possivelmente começa a competir no jiu-jitsu. E assim, ó, papai, quero fazer uma atividade. Tá bom, qual atividade você quer fazer? Quero fazer ginástica olímpica. Ele viu lá, cama elástica e tal, beleza. 1 ano, tá? Entrou, obrigado a ficar 1 ano. Porque senão fica muito fácil desistir. Sim. No primeiro obstáculo, Sim. não quero mais. Não, agora você vai ficar por pelo menos 1 ano. Para você entender o que é persistir e viver realmente a experiência que essa atividade pode te dar. Até para poder saber se gostou ou não gostou, né? Porque às vezes faz um pouquinho, teve uma experiência ruim e já desiste. Desiste antes, né? Bom, gente, o papo tá muito legal, mas estamos chegando próximo ao fim, tá? E eu queria, assim, de uma maneira bem objetiva, primeiro já agradecer, né, a presença de vocês mais uma vez. Eu tô gostando muito de fazer o podcast, é um papo muito legal, que são atletas que eu trabalho, isso me atribui as informações também, que às vezes eu não tenho durante o treino. E é uma satisfação muito grande, sabe? E quando eu criei o podcast, eu falei, cara, eu conheço uma galera profissional aí, que podia estar aqui entrevistando e tal. Só que eu falei, cara, nada mais justo do que... Nada mais justo não, né? Nada mais de valor do que conversar com quem eu tô no dia a dia, com os meninos, com quem despertou a vontade disso aqui acontecer. Óbvio, vou colocar aqui o Deodato, o Jaú para conversar, eles vão contar muito mais histórias, porque estão no esporte há muito tempo. Mas o que me despertou a trabalhar com o público de criança e adolescente, o que me despertou a trazer e criar esse momento aqui, esse espaço, foram eles. Então é eles que tem que estar aqui falando, desafiando eles, desafiando os pais e poder levar a mensagem que a gente vivencia no dia a dia. Graças a Deus, eles têm a oportunidade de ter um respaldo de vocês, todo um amparo por trás. Tem muita gente que não tem. Não que isso justifique alguma coisa, mas é importante para que essa pessoa também crie entusiasmo e com a sua estratégia possa vivenciar e aprender tudo aquilo que o esporte pode oferecer. Tem a dedicação, a gente tem uns exemplos muito legais lá no clube, inclusive no Sub-16, né? Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Ele foi até para o CBI, o Bernardo. O Bernardo do Sub-16, sabe quem é? Tá sempre com o Nezinho. O Negão. O Negão, esse aí. Cara, esse menino no ano passado inteiro ia pro clube, não era federal, ficava lá sozinho, batendo bola. O moleque é um monstro. Cara, hoje ele tá decolando. Caraca, que maneiro. E assim, se você for parar pra pensar, ele tinha uma família super presente, que apoiava, que na minha opinião é o mais importante. E família, você não tem pai, não tem mãe? Cara, tio, vó, você que pode apoiar a criança ou o adolescente que quer fazer esporte, esteja com ele. Isso é muito importante para que aconteça. Não que ele vai virar um atleta profissional, mas para que aconteça, ele precisa da presença nos jogos, nos treinos, que pergunte como é que foi o treino, como é que você está, melhorou, está precisando de ajuda? Porque o que acontece muito é isso, um desamparo, o menino ficando lá sozinho e acaba desistindo.
Então, por esse motivo, o episódio é feito com eles, por causa dessas experiências que eu vivenciei, sabe? E eu queria muito que vocês pudessem, em uma palavra, definir o que o esporte representa na vida de vocês dois. Você como atleta, e você como mãe, e como mulher também, que pratica esporte, né? E seus filhos. Conseguem? Eu acho que a minha eu botaria... Não sei, acho que vida. Vida. Vivi isso desde sempre, ainda tô vivendo. E quero viver ainda um tempo aí, se eu puder. Legal. Michele, alguma coisa? Pensou em alguma coisa? Ai, que difícil pergunta, Vini. Eu acho que o esporte é o start, é o início para tudo, para uma disciplina, para um foco, determinação, para personalidade, formação de caráter. Caráter. Eu acho que o esporte Eu acredito que o esporte manipula não, ele muda o caráter da pessoa, ele tem esse poder. Muitas pessoas durante o dia me chamavam do tal do Coach Carter lá, do Samuel L. Jackson, porque, sei, aquele filme ali é muito forte, Sim. né? E ali é perceptível que o esporte mudou o caráter, porque o cara, no filme, para quem não viu, né, o Coach Carter, assistam, ele representa uma causa. Ele defende uma causa, cara. Ele não tá ali para ser o treinador, para poder aparecer. E a causa é como fazer um jovem da periferia, marginalizado, identificar quem ele é, a identidade dele, através do esporte. Então ele é muito forte. Então acredito que sim, mudou o caráter. É um filme baseado em fatos reais. No final do filme conta para o que aconteceu com cada atleta do time. Que maneiro, vou assistir. Nunca assistiu? Nunca assisti. Nossa, se prepara. Nossa, que maneiro. É incrível. É uma escola pública que ele se candidata para ser professor. E ali tem todos os acontecimentos, né, de um cara bem rígido, disciplinador, professor que cuida, que abraça, que o atleta precisa de ajuda, vai na casa dele, ele atende, ele acolhe. Cara, incrível. Então, acredito sim que o caráter mude a vida de uma pessoa. O esporte, né? Mude o caráter de uma pessoa. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez. Se vocês quiserem deixar mais alguma mensagem, fiquem à vontade. Foi muito legal. A Michele estava aqui um pouco preocupada, foi super bem, não foi, Rafa? Super, super bem. Nicão também me surpreendeu, isso é muito bacana. Tamo junto, Vinão. Essa comunicação é legal, cara. Eu, durante muito tempo da minha infância, até já com uma certa idade, eu fui gago. Você falou muito. já. Jura, Vini? Muito de... Nossa. E fiz fono e tal, enfim. Tinham vários efeitos psicológicos, emocionais que influenciavam. Fiz fono e tal, e aí depois, né, tempos depois eu fui convocado para um simpósio, fiz curso de oratória, mas hoje eu estudo bastante sobre comunicação, porque eu acho que a comunicação ela tem uma presença na vida do ser humano que pode resolver muitos problemas, inclusive familiares. E eu melhorei muito, acho que com os meus atletas, no meu trabalho, com a minha família, com as pessoas que eu me relaciono, comigo mesmo, aprendendo a me comunicar um pouco melhor e continuo estudando sobre isso, né? E achei legal o Nicolas falando aqui com firmeza, segurança, convicção, né? Pô, pra mim aqui, igual a gente conversa no treino, a gente ficou o treino todo conversando, eu só falo. Legal. Tem alguma consideração, Michele, que é uma mensagem que você quer mandar aí para as mães do esporte? Quem puder incentivar, apoiar os filhos sempre, independente da modalidade, do nível de performance, tá sempre do lado, incentivando eles. Legal. Bom, gente, esse foi o VL Podcast, segundo episódio de muitos que vem pela frente. Curta, compartilhe, mande esse episódio para os seus amigos que jogam, que praticam esporte, seja lá qual for a modalidade. Mais pessoas precisam de saber desse processo que um atleta, um jovem de 14 anos vive hoje através do esporte, seja para poder alcançar o seu grande sonho, seja para poder ocupar o tempo da sua vida com coisas de valor que vai fazer você crescer, se desenvolver, ser um cidadão melhor, ser uma pessoa melhor, ser um filho melhor, ser um irmão melhor. Não tenha dúvida. O esporte, seja ele amador, seja ele lúdico ou de alto rendimento, ele tem um poder incrível na vida das pessoas. Aconteceu comigo, está acontecendo com o Nicolas e com muitas outras pessoas que têm expressado isso de uma maneira muito frequente hoje nas redes sociais, nas TVs. Isso tem ajudado bastante a gente fomentar
essa magia que o esporte tem em transformar as pessoas, em encantar as pessoas, emocionar as pessoas. Em breve vamos ter as Olimpíadas aí, vamos ver muito disso, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Não deixe, mais uma vez, curta, compartilha, porque é muito importante para que a gente não só cresça o nosso canal, leve isso para outras pessoas também, mas também divida essa mensagem de tanto valor. Valeu, um abraço.